Boa noite, gente. Boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma conversa com o Wilson Lang sobre a comissão temática. Boa noite, Joelson. Tudo bem? De Engenharia de Avaliações e Perícias, criada pelo Conselho Federal de Engenharia para trabalhar junto com a BNT sobre assuntos de perícias e avaliações. A gente está aguardando o nosso convidado, que é o engenheiro civil Wilson Lang, para começar. Eu acho que é um assunto, essa comissão é um assunto de grande interesse para a engenharia, para os peritos de uma forma especial. Oi, William Nery, tudo bem com você? Quanto tempo, né? Oi, Eduardo, boa noite, tudo bom? E também para a sociedade civil, porque é um assunto de uma atividade de extrema importância. Ontem a gente estava falando, na realidade essa semana a gente falou sobre perícias na segunda, na terça e na quarta, e hoje quinta. E 2 juízes vieram aqui, um juiz do trabalho na segunda e ontem um juiz civil. E na terça-feira um perito que falou sobre as regras de uma forma geral e deu um depoimento sobre a experiência dele. Oi, João, tá junto com a Tininha? Que bom, meu primo. João Gabeira, junto com a Cristina, mãe dele. Que bom. Enfim, então a gente falou muito aqui na segunda, terça e quarta. A atividade que não é uma profissão. Jean-Pierre Lang, boa noite. Tudo bem com você? Quanto tempo? É uma atividade profissional e não é uma especialidade, porque ela é multidisciplinar. Oi, Fernando, tudo bem? Oi, Araújo, tudo bom? Envolve todas as profissões. É uma atividade de extrema importância para a justiça, por ser especialidade, né? E o juiz é advogado de formação. O juiz não é especialista, então ele tem peritos engenheiros, médicos, economistas, dentistas, psicólogos, farmacêuticos, quer dizer, todas as áreas, contadores, todas as áreas, de uma forma geral, você tem perícias. Mas na área de engenharia, não só a perícia, ela também trata de aluguéis. Oi, Nelson, como vai? Tudo bem, Nelson Feijó? De aluguéis na área civil, na área em agronomia, fazenda, quer dizer, você tem toda a parte de avaliação e toda a parte de perícias. Ontem até o juiz comentou também sobre a responsabilidade civil, que normalmente ela é baseada em perícia, a responsabilidade civil na engenharia, obviamente, né? Enfim, é uma área extremamente densa. É uma área também, é uma atividade que você não, a sua especialidade ela vem da faculdade, você faz um curso adicional, mas você sai da faculdade apto a fazer qualquer tipo de perícia na sua área de habilitação. A perícia judicial é que com o novo Código Civil, de Processo Civil, tudo bem, Joelson? É que os tribunais estão exigindo também uns cursos preparatórios, porque são cursos de você saber como atuar, né? Porque a gente tem uma atuação que também requer alguns conhecimentos de direito, a forma de comportamento na justiça, enfim. Ismael e Clícia. Eu nunca sei se são os dois, se é um só. Boa noite, tudo bem? Bom tê-los aqui. E
enfim, é uma área também. Voltando, a gente não precisa, para exercer atividade como perito, você não precisa ter alguma formação específica, como perito de parte. Como perito de juízo, hoje, você precisa, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, ele exige um curso preparatório de, no mínimo, 21 horas, que na realidade ele te ensina a fazer petições, porque você tem algumas atividades que a gente não aprende na faculdade de engenharia e que você precisa para se comportar e para interagir, né, com o juiz e com a justiça. Na área de avaliações também. Oi, Beth Maia, tá boa? Olá, Fernandes, como vai? Tudo bem? Ricardo Campelo, que bom tê-lo aqui. Boa noite a todos. Jean-Pierre, cadê seu pai que não aparece? Wilson Lang. Procura ele para mim. Eu não sei como procurar. Carmen Leonora, boa noite. Tudo bem? Eu acho. Você pediu para participar, Carmen. Se eu tipo colocar, depois eu não sei te tirar. Desculpa. Eu só posso colocar o Lang. A gente pode fazer um depois. Mas eu só sei colocar uma pessoa. Tá? Entrou Wilson Lang. Muito bem. Eu vou te colocar aqui. Wilson Lang, pela sua configuração, você tem que pedir para participar como a Carmen fez, porque senão não... Isso. Agora você pede para participar ao vivo, porque a configuração do seu Instagram não permite que eu te convide. Você deve ser... Oi, gente. Tô aguardando isso, Lang. Não, pausou porque eu fui falar com ele que o telefone tocou. Era ele. Henrique, Zé Henrique de Oliveira Campos, como vai você? Ele me telefonou e na hora que ele telefonou, eu tive que... eu atendi para explicar. Oi, Vânia, tudo bom com você? Larissa, Carmen Leonor, agora ficou bom. Só tô aguardando ele pedir para participar. Explica aí, Carmen, como é que... Eu não consigo convidá-lo. Na hora que eu vou convidar... não consigo. Consegui. Mudei lá. Vê se ele aceita o convite. Oba. Eu te convidei, ó. Vou convidar de novo. Dando só você. Não, Nelson, não precisa nenhum serviço gratuito. Não precisa realizar nada. Você começa. Oi, Lang. Tudo bem? Cheguei! Bom, Desculpe que aí o prazer. atraso, mas você sabe como é que é. Os meus estagiários aqui tiveram dificuldades para Pois é. no Essa computador. modernidade, né? Perdoe Esse aí encontro moderno. Hein? Tudo bem? Um encontro moderno, né? Pois é, pois é. É que a gente Pois já é. fez live, mas nunca no Instagram. Então é a primeira vez. Demora um pouco. Então, É uma satisfação. vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vamos lá, gente. A gente vai falar aqui hoje sobre a nova Comissão Temática de Engenharia de Avaliações e Perícias, criada pelo Conselho Federal de Engenharia, e em que o plenário do Conselho aprovou uma comissão composta por grandes especialistas na área que vão interagir junto à ABNT. O nosso querido convidado
é o engenheiro civil Wilson Lang, que eu vou dizer rapidamente. Ele é engenheiro civil, formado em Blumenau, pós-graduado em construção civil, foi diretor do Centro Tecnológico da Universidade de Blumenau, Santa Catarina, foi presidente do Conselho Regional de Santa Catarina de Engenharia, do CREA, foi presidente do CREA Santa Catarina 2 vezes, foi presidente do CONFIA por 2 vezes, foi presidente do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias, o IBAP Nacional, é membro da Academia Pan-Americana de Engenharia e atua com avaliações e perícias desde 1981, não é isso, Marcos? É isso. Eu vou dizer só qual é essa comissão do Conselho Federal de Engenharia. Ela é formada por 5 membros. O coordenador é o conselheiro federal Aníbal Margon, tem ainda o conselheiro federal João Carlos Pimenta, o Clemenceau Chiabe Saliba Júnior, que é o atual presidente do IBAP Nacional, que é o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias, a Karine Basso Moreira, que é presidente do outro órgão, que é a Associação Brasileira de Avaliações e Perícias, e pelo engenheiro civil Wilson Lang, que está aqui nos dando o prazer para nos explicar. Vamos lá, Wilson Lang. Muito obrigada por ter vindo. E a palavra é sua. Barros, prazer em tê-lo bem. Boa noite, tudo bem? Agora reconectou. Vamos lá. Está me ouvindo? Quais os objetivos principais dessa comissão? Você está me ouvindo? Estou muito bem. Todo mundo. Então, veja bem o seguinte, o IBAP nacional, ele tem trabalhado juntamente com outras entidades e até juntamente com o próprio Conselho Federal de Engenharia, buscando mecanismos para que a atividade de engenharia de avaliações e perícias de engenharia possa ser executada plenamente pelos profissionais devidamente habilitados e que não haja ação de profissões não habilitadas. Então, qual é o panorama neste momento? Em 2019, houve um crescimento das ações do Conselho Federal de Corretores de Imóveis. Os corretores de imóveis, de longa data, eles acham, entendem que podem fazer avaliação de imóveis. Como eles comercializam imóveis, eles acham que entendem de avaliações. É absolutamente evidente que a lei deles, a lei que criou a profissão de corretores de imóveis, não contempla esta possibilidade. Eles legalmente não podem fazer, mas eles agem como se isso fosse uma atribuição normal deles. Além disso, eles procuraram a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, para fazer uma norma técnica de avaliação de imóveis que eles pudessem usar, porque a atual norma técnica não permite que eles façam isso. Não? Ou seja, nem a norma técnica permite e nem a lei propriamente dita permite, mas eles invadem essa atribuição e fazem, como eles estão muito próximo dos compradores e dos vendedores de imóveis, o camarada vai vender um apartamento, ele diz, quanto é que vale o meu apartamento? Aí ele vai lá e faz uma avaliação, né? E hoje já é até permitido a eles que eles façam um parecer técnico
para dar opinião de valor. Né? Eles não podem fazer nenhuma avaliação técnica, mas o parecer para dar opinião de valor eles podem fazer. Eu acho que eles se enganam, né? Eles tentam exercer uma atividade que eles não têm habilitação para tal. E eles criaram o tal de PETAM como um instrumento para dar o balão na lei. O PETAM se você analisar os PETAMs que eles fazem, é um absurdo. É uma incompetência absolutamente extraordinária que não pode ser aceita por ninguém. Mas as pessoas, né, ainda não têm, e esse é um dos objetivos da nossa comissão criada pelo CONFEA, é desenvolver a cultura do produto chamado Engenharia de Avaliações e Perícias de Engenharia. Essa área profissional, embora seja uma área que já... Né, o IPAP já faz 60 anos, né? Mas ela ainda não é uma atividade reconhecida de uma forma geral, como também não é a própria engenharia. Né? O engenheiro ele tem dificuldades para desenvolver isso que eu chamo de cultura do produto. As pessoas sabem que, quando tem uma dor no peito, devem, talvez, procurar um médico cardiologista. Mas elas sabem isso não porque a medicina, ou o Conselho de Medicina, ou a Associação Médica Brasileira desenvolveu alguma ação para desenvolver a cultura do produto. Está dentro dos mecanismos públicos de atendimento à saúde a presença do médico. Então, as pessoas acabam desenvolvendo essa ideia. Né? Então, em 2019, houve um intenso movimento do IBAP, da ABAP, do próprio Conselho Federal, na busca de soluções para os problemas que, digamos assim, entre aspas, assaltam a área de engenharia de avaliações e perícias. Quais são esses problemas? Primeiro, essa ação ilegal e desordenada, né, por parte dos corretores de imóveis. A segunda é uma ação muito perversa que o Banco Central, não muito recentemente, mas faz algum tempinho, né, um ano já, que ele baixou uma resolução onde ele entende que os bancos podem não fazer vistoria quando fazem avaliações. À distância, né? Isso é uma outra maluquice, né? Que apenas o Estado neoliberal que se quer configurar neste país é que permite imaginar que a norma técnica não vai ser cumprida, porque a norma exige a vistoria, né? E as decisões internacionais, dos acordos da Basileia e outros mais que regem a ação dos bancos, também estabelecem. E aqui no Brasil resolveu-se, então, fazer uma simplificação. Essa simplificação ela pode ser compreensível do ponto de vista do Banco Central, né? Ou dos bancos. Por quê? Porque os bancos eles não financiam 100% do imóvel, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eles exigem que o que está financiado seja a garantia real do financiamento. Então, você vai comprar um apartamento de 1,5 milhão, vai ganhar 600 mil para pagar o apartamento e vai empenhar um imóvel de 1,5 milhão. Então, o banco, se ele perder alguma coisa, ele não perde muito. Aliás, ele ganha. Né? Se você não pagar, ele ganha. Tá certo? Isso é um falso sofisma, mas que é de interesse dos atuais mandatários dessa política econômica que está tentando ser liberal, né? Está tentando, porque não é muito fácil ser liberal na América do Sul. Né? Então, nós temos o problema dos corretores de imóveis, nós temos o problema do Banco Central, nós temos o problema de juízes, né, ao longo desse país inteiro, e aí é uma ação que nós já fizemos várias, mas continuaremos fazendo, com o Conselho Nacional de Justiça, que é quem administra o corpo dos juízes do judiciário neste país, porque os juízes, eles, a princípio, a lei
estabelece a eles uma certa liberdade de indicar quem eles quiserem, né? A princípio. Já existem decisões em tribunais como São Paulo, né, onde isso aí já está começando a se consolidar, mas no país inteiro isso não acontece. Ou seja, o juiz precisa, ele precisa de alguém para fazer uma avaliação. Kátia, Helder, obrigada por vocês terem vindo. Enquanto estava saindo do ar, saiu do ar, não? Então, além disso, há também uma outra questão que eu venho levantando e venho questionando e, de alguma maneira, vai ter que ser tratada, é a própria regulamentação profissional, né? Quer dizer, o IBAP fez um levantamento das escolas de engenharia que ministram na SAD convencional dos cursos de engenharia e agronomia, e na época também arquitetura, né, quando a arquitetura ainda estava no nosso conselho, que ministram esse assunto nas suas cadeiras normais, né? E apenas 9 instituições no Brasil inteiro fazem isso. Então, veja bem, dessas 9, ainda tem mais um outro detalhe. 6 são para os cursos de engenharia civil. Bom, então, o que nós temos no mundo real? No mundo real, nós temos aí milhares de engenheiros sendo formados e que nunca viram, né, nas suas disciplinas, no seu currículo acadêmico, alguma coisa sobre engenharia de avaliações e alguma coisa sobre perícias de engenharia. É claro que essas duas atividades elas estão fundamentadas no núcleo central da engenharia, mas se você apenas tem uma formação de engenheiro e não tem uma formação complementar na área de avaliações e perícias, você vai se dar muito mal. Por quê? Porque essas duas áreas elas têm um embasamento técnico em duas áreas profissionais. De um lado você tem a engenharia e do outro lado você tem o direito, né? Além de um conjunto de outras atividades que precisam ser desenvolvidas e estimuladas durante a sua capacitação, para você poder entender um pouco de mediação, de arbitragem, para você entender aquilo que nós chamamos de soft skills, né? Quer dizer, habilidades softs, né? Mas que são, na verdade, um conjunto de habilidades que são fundamentais para o exercício profissional da engenharia, mas que não são reconhecidas, infelizmente, pelas universidades, né? As universidades acham que isso é perfumaria. Elas preferem centrar naquilo que eu chamo de QL ao quadrado sobre 8, né? Quer dizer, tudo coisas muito pragmáticas, muito cartesianas. E a vida não é nada cartesiana, né? A vida é composta por pessoas, por seres, por interesses, por objetivos, por política. Então, o engenheiro acaba ficando assim como se fosse um peixe fora d'água, né? É muito comum os profissionais recém-formados saem da escola de engenharia, não sabem nem calcular a sua remuneração, quer dizer, eles não sabem quanto que eles devem cobrar por um serviço. Então, eles não têm ideia de tabela de preços, ou seja, eles não têm ideia do custo da sua atividade e o preço que isso tem que ser oferecido. Eu queria lembrar, gente, o seguinte: eu estava em Brasília assistindo uma reunião do CONF, fui buscar os assuntos da Associação Brasileira. A ABNT, ela hoje... Quando teve, eu fui convidada. Hein? Congelou de novo, então eu vou falar um pouquinho. Eu estou tentando só resgatar que essa comissão temática, quando a primeira reunião que teve no Conselho Federal de Engenharia, em que participou participaram o IBAP Nacional, a ABAP e a ABNT, parte da diretoria da ABNT,
eu fui convidada a participar pelo presidente do CONFIA, pelo Joel, e eu estava em Brasília. E foi uma reunião muito interessante, que inclusive foi o próprio Wilson Lang que fez a defesa da engenharia, de avaliações e perícias, e foi muito interessante, por quê? Porque a BNT ela é privada, e eles foram lá, na realidade, me pareceu que eles queriam propor um meio termo. Quando não há, na verdade, Lang, um meio termo, porque a avaliação de um imóvel ela não se dá só pelo valor de mercado. Você tem uma série de. Você tem a construção, padrão construtivo, qual é o segmento que está inserido, quer dizer, não é só o valor, especificamente valor de mercado. Antes disso, o que acontece? A Kátia Fará, que está aqui, ela fez uma pergunta por que o IBAP não convida o CAL. Essa comissão temática não é do IBAP, Kátia. Essa comissão temática ela é formada pelo CONFIA. O IBAP é um convidado, assim como a ABAP é outra convidada. E, além disso, o Wilson Lang é convidado como ex-presidente do IBAP. Então, eu acredito que o CAL possa procurar o CONFIA, e o CONFIA vai estar de braços abertos para o CAL participar, mas não dá para... É o CAL quem tem que buscar, e não o IBAP. Lang, você acredita que esse diálogo com o CNJ ele será fácil? Quer dizer, as metas propostas, eu vou ler aqui rapidamente quais são as 6 metas principais da comissão temática, pode ser? Que é fazer uma campanha, um diálogo, estabelecer o diálogo com o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que regula a justiça brasileira, privada e estatal, visando garantir o pleno exercício profissional. Estabelecer um diálogo com a BNT, ou ampliar o diálogo, visando o regramento sistemático das normas técnicas, fomentar o CONFIA para subsidiar a possível ação junto ao MP e ao TCU contra a resolução 4754 de 2019 do Banco Central, construir uma proposta nacional para fiscalização do exercício profissional, e a sexta seria o início da busca da certificação na área de engenharia de avaliações e perícias de engenharia. Lang, quais são dessas 6 metas? Qual é a que você considera mais importante? Olha, eu considero a mais importante uma coisa que também os profissionais também não têm, digamos assim, se preocupado muito com isso. Né? Eu não vejo outra solução, não consigo ver outra solução que não seja a certificação profissional. O mundo inteiro, o mundo desenvolvido, ele quer saber se você tem competência para fazer aquele serviço antes de fazê-lo. E você não tem, no atual momento, nenhuma garantia de que o profissional que você vai chamar vai executar esse serviço. Né? Por exemplo, vou lhe dar um exemplo bem típico. Essa semana eu atendi um cliente para o qual eu estou como assistente numa perícia, e o perito indicado pelo juiz pediu R$12 mil de honorários para fazer seu papel, seu trabalho. A outra parte contestou, e foi contestando, e aí trocaram o juiz indicou outro, que também pediu não sei quanto, também contestaram, indicaram. Bom, agora estamos com uma indicação através de uma coisa muito perversa, que tem um lado social que é bom, mas para os engenheiros é uma tragédia, que se chama justiça gratuita. Eu já vi pessoas chegarem no estacionamento do fórum com uma Porsche, um automóvel Porsche, que todo mundo sabe quanto custa, e pedir justiça gratuita, e o juiz concede. E aí o que acontece? Hoje existem mais de 100 mil processos parados na justiça que não andam
porque nenhum engenheiro se propõe a fazer uma perícia por aquela remuneração. Então, eu vou tratar com uma profissional que vai fazer a perícia, né, e que vai cobrar e que vai receber. Oi, Érica, obrigada por estar aqui. Eu acho que Existe. eu só cumprimentei a Érica enquanto estava oscilou a internet. É que como eu não estou no computador, eu estou no celular, aí as coisas nem sempre são imediatas. A justiça está parada, os processos não andam, certo? E ninguém faz nada. Quer dizer, não é que ninguém faz nada. Nós estamos há 2 anos trabalhando com o Confea para ele homologar o nosso processo de certificação. O IBAP já faz mais de alguns anos que ele vem aplicando um sistema de certificação. Na verdade, das 22 entidades nacionais da área do Confea, o IBAP é a única entidade que tem um processo formal de certificação. Então, essa é a única saída, porque imaginar que o Confea, por força da lei que tem, e que ele precisa também cumprir, ele dá atribuição para quem nunca estudou esse negócio, então só sobra a certificação profissional, né? E mais, na medida em que nós ampliamos a nossa ação internacional, isso fica cada vez mais necessário, porque no mundo desenvolvido já não se fala mais nem nisso, já se fala em mediação e arbitragem, ou seja, é um processo que tem toda uma formalidade legal e técnica, né? E que passa ao largo do judiciário, ou seja, grandes empresas fazem contratos, elas não querem mais que o assunto, que as dificuldades do contrato, as assimetrias contratuais, sejam resolvidas na justiça, e sim por mecanismos de mediação e arbitragem. Ou seja, alguém que entende de avaliações e entende de perícias, estudou para fazer mediação e arbitragem, e então ela é escolhida para resolver essa questão. Então, na verdade, Yara, nós estamos com dificuldades legais, dificuldades práticas, dificuldades políticas, porque a ABNT tem um comportamento político também, né? E dificuldades profissionais. Tem que desligar essa máquina aqui. Ó, chegaram 2 pessoas aqui para te prestigiar exclusivamente. A Sandra Padilha. Opa. A Carmen, que eu tirei ela hoje da ginástica, porque ela tinha atividade física e veio para te prestigiar, viu, Wilson lá? Muito obrigado, Sandrinha. A Sandra é muito O carinhosa. André Gelaberti chegou aqui agora também, Gelaberti. Obrigada, André. Lang, tem uma coisa que eu queria te perguntar, que é o seguinte. Eu, pessoalmente, eu entendo que eu queria saber se você concorda, que a sociedade civil, de uma forma geral, ela precisa, quer dizer, eu entendo que a nossa atividade, a gente deveria fazer uma campanha junto à sociedade para maior valorização do perito. Hoje, por exemplo, na justiça que eu estou me referindo à justiça pública, que é a justiça do Tribunal de Justiça, o advogado considera que a perícia é custa processual. E, normalmente, o advogado tenta não indicar um assistente técnico, porque, para ele, o resultado será maior se não tiver apenas o perito do juízo. Tá? E as partes... E, na realidade, um juiz, ele dá a sentença, a maior parte das sentenças na área civil e na área de fazenda pública, elas são dadas com base nos laudos periciais. E a gente indo para a área da engenharia, mais de 80%, 90% no mínimo, as sentenças são baseadas em laudos periciais.
Como que você veria uma campanha? Você acha que é importante ter essa campanha junto à sociedade e junto ao CNJ? Olha, Eduardo Fiore, que bom que você está aqui. Obrigada por ter vindo. Será que congelou de novo a tela, né? O CNJ é o Conselho Nacional de Justiça, tá, gente? Ou CONFEA, né, que dizem. Os nordestinos e agora o Brasil quase todo. Acho que o Lang caiu. Deixa eu ver se eu consigo trazê-lo de volta. Vou conseguir. Então, o que acontece? O CNJ, ele, entendo que ele também precisa ser procurado. Pronto. Já está aqui. Não está? Pois é. Pronto. Lang, eu estou te aguardando entrar, hein? Então, eu acho que o CNJ também agora sim. estamos no ar novamente. Estamos no ar. Então, a sua pergunta, Yara, ela é... Há duas possibilidades de resposta. A primeira resposta, essa comissão do CONFEA, que, diga-se de passagem, é a primeira vez que o CONFEA faz uma comissão para tratar desse tema. Veja bem, Exatamente. nós estamos falando de quase 80 anos de existência de conselhos profissionais. Então, é a primeira vez que sai essa comissão. E essa comissão saiu porque foi feito todo um trabalho de sensibilização junto aos presidentes de CREA. Foram os presidentes de CREA que pediram essa comissão. Porque quando as entidades, né, do SEDEM, como é o caso do IBAP, pedem as coisas, a quantidade enorme dessas coisas acontecerem, por circunstâncias, eu vou chamar de circunstâncias semi-legais, conceituais dos conselhos profissionais. Né? Os conselhos profissionais, do jeito que eles funcionam no Brasil, ou eles mudam bastante, ou nós teremos muitos problemas. Né? Então, eu penso o seguinte, nós temos que sensibilizar os profissionais de engenharia para que eles sensibilizem os juízes, porque não adianta o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho, quer dizer, na verdade é o seguinte, o Conselho Nacional de Justiça, ele nos recebe, nós já fomos várias vezes lá, falamos para todos os conselheiros, todos os conselheiros que fazem parte do CNJ são muito corteses, muito gentis, eles recebem a gente, eles nos ouvem com toda a parcimônia necessária. Né? Saímos de lá todos ansiosos e achando que conseguimos traduzir as nossas ideias para eles, e, na prática, nada, absolutamente nada acontece. Então, às vezes, e aí pela minha idade, e pela experiência que a vida me permitiu ter em diferentes balcões que eu digo, seja na atividade profissional, seja na atividade como professor, seja na qualidade de dirigente de entidade, enfim, como um cidadão comum, um engenheiro que tem um escritório, né, que tem que pagar impostos, que tem que correr atrás das coisas. Né? Eu penso que, muitas vezes, este Brasil é um Brasil e faz de conta. Todo mundo, parece que todo mundo faz de conta. Por exemplo, quer ver como é que faz de conta? Tem uma proposta de um senhor deputado federal, tem um projeto de lei.
O cidadão fez um projeto de lei para tirar do Código do Consumidor a obrigação da aplicação das normas técnicas. É isso que eu ia dizer. Hein? É isso que eu ia dizer. As normas técnicas, o novo Código de Processo Civil, ele exige a participação do perito habilitado com a sua especialidade. Antigamente, o juiz podia se valer de uma prerrogativa, quer dizer, ele indicaria alguém de sua confiança. Hoje, além de ser a sua confiança, tem que ser especialista. E o Código de Defesa do Consumidor, ele foi muito feliz que ele exige, em qualquer atividade, o cumprimento das normas técnicas, que são, na realidade, feitas pela BNT, certo? Então, eu entendo que este diálogo, por exemplo, com o CNJ, ele vai ser fundamental. Acho que essa iniciativa do CONFIA é uma iniciativa muito interessante e que eu tenho a maior fé que vai dar certo. Porque porque o diálogo com a BNT, eu participei daquela reunião que na forma técnica, na área técnica, quem conduziu foi você, né? Como presidente do IBAP Nacional. A abertura ali de diálogo porque o lobby dos corretores é muito grande, né? Então, eu acho que esse estabelecimento a criação dessa comissão e o peso em função da Constituição, que é uma comissão muito forte, não só representativa frente às entidades de classe que estão participando, mas o Aníbal, é multidisciplinar, porque o Aníbal é agrônomo, os outros 4 são civis, né? Pimenta, o Clemenceau, você e a Karine. Não. Sim. Sim. Só o... Não? Sim. São civis. O engenheiro Aníbal, o Margon... Só o Aníbal que é agrônomo, né? Os outros 4 são civis, que é a área que confronta mais diretamente com a de corretores de imóveis. São as duas áreas. É a engenharia civil e a agronomia quando diz respeito à avaliação de imóveis rurais, certo? E, no caso, essa resolução 4754 do Banco Central, ela que permite essa avaliação à distância sem que o imóvel seja vistoriado fisicamente. Ela, na realidade, é um contrassenso, né? E o que mais que diz? Essa resolução, ela engloba também a área de agronomia. Ela envolve tudo. Ela envolve, além dela permitir aos bancos que não precisem fazer a vistoria, ela ainda permite que possam ser usados mecanismos digitais, computacionais, compreende? Então, veja bem, existe uma empresa espanhola que domina a técnica de avaliação por mecanismos computacionais. Você tem técnicas, né? Sistemas neurais e outros sistemas que, tomando tudo isso e tendo um banco de dados muito grande, e aí você trabalha com grandes números, você faz avaliação de qualquer coisa em qualquer lugar, com uma margem de aproximação muito grande. Tá certo? Quer dizer, você quer saber quanto custa um edifício aqui em Sobradinho, que fica a 30 quilômetros de Brasília, você, com esse banco de dados e com essas técnicas, você vai no computador e calcula. Tá certo? Como o banco vai ter como garantia um bem que custa 4, 5 vezes mais do dinheiro que ele vai investir, ele não quer nem saber o que se faz. Compreende como é que é? Então, o problema é sério. O problema é muito mais sério do que aparenta assim. Então, o Banco Central, o que ele diz? Ele diz que ele tem mecanismos de aferição se os bancos estão fazendo as coisas dentro de um certo grau de segurança para evitar as chamadas bolhas, etc., né? Bolhas imobiliárias, como ocorreu, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, o que acontece? Se nós não tivermos essa capacidade de
conversar, de convencer, né? Você fez uma... Oi, Alex. Selma Benchimol, Alex, eu estou nomeando as pessoas aqui enquanto fica estranho. Voltou ao normal agora, né? Eu assisti a produção. Agora entrou o iluminador em ação aqui, botou uma iluminação nova. Você fez uma exposição aí, por exemplo, que é muito bacana se fosse tudo assim, né? Eu vou te contar uma historinha recente, acontecida aqui em Brasília. Um cidadão entrou com uma ação, tá? Indicou um engenheiro civil para fazer a perícia, porque era uma questão de avaliação de imóveis, tá certo? E a outra parte entrou com uma contestação dizendo que a avaliação de imóveis não era atividade de engenheiro, era atividade de corretor de imóveis. Presta atenção no que eu estou contando. Eu estou falando de um fato real, acontecido em Brasília, a alguns quilômetros aqui da minha casa. Quer dizer, a 5 quilômetros daqui fica o tribunal. Tá certo? O juiz concedeu e indicou um corretor, cancelou a indicação do perito que foi nomeado como engenheiro civil e indicou um corretor de imóveis. Ou seja, aí vem aquela historinha, né, que às vezes eu acho que nós, e aí eu estou me incluindo também, aliás, todo engenheiro obrigatoriamente tem que ser um líder, né? E líderes, às vezes, têm que ser um pouco mais ponderados no que falam, porque não podem levar as pessoas a não acreditarem nas coisas, né? Mas dá para acreditar num juiz desse? Não dá, né? Dá para acreditar no judiciário? É complicado, mas você sabe que existe um lobby da própria OAB. Eu conheço advogados que defendem que a avaliação de imóveis deveria ser feita por corretores. E o que eu vi, que eu achei extremamente interessante, que é a primeira vez que eu vejo não só uma comissão temática dessa área, que eu acho que é uma bela iniciativa do Conselho Federal de Engenharia, assim como de fazer uma campanha junto à sociedade sobre a atuação desses profissionais. Eu acho extremamente importante e ímpar. Eu nunca vi no Brasil. E a gente já viu, a gente já foi até na Espanha, em Valência, a gente esteve lá com comissão e cursos de engenharia de avaliações, lembra? Em 2003. E a gente viu que a valorização, Portugal, na Espanha, na Europa, ela é muito maior do que no Brasil. Então, eu acho que essa comissão, eu estou com muita fé nessa comissão. Eu acho que que vocês vão contribuir muito com a nossa atividade profissional no exercício de perícias e avaliações. Nós temos uma expectativa muito grande, porque essa comissão formalmente constituída, ela tem, digamos assim, algumas possibilidades, né, de desenvolver um trabalho mais objetivo, né? E o CONFEA já colocou à disposição todos os seus mecanismos e todo o seu potencial de comunicação para essa ação, né? Eu sou da opinião, né, de que a comunicação é a coisa mais importante do ser humano, né? O ser humano ele é essencialmente comunicação, né? É onde está o poder. Então, o poder está na comunicação. Eu penso que, de repente, né, com a ajuda técnica dessa comunicação, que na verdade, pense bem, é o que eu tenho dito sistematicamente, né? O CONFEA tem um poder descomunal com relação a essa questão de comunicação, coisa que o IBAP não tem condições, né? IBAP, a ABAP, a Sóbria, as outras entidades que tem aí e que trabalham nessa área, né? Elas não têm condições. Então, eu penso que, no final dessa história toda, né? E eu queria fazer uma observação com relação a essa história de que os advogados já não querem mais, eles querem facilitar as coisas, né? Eu acho que nós talvez, né? Eu vou dizer uma maluquice aqui, né?
Eu acho que nós tínhamos que fazer uma campanha para também não precisar de advogado. Para que advogado? O advogado não decide Mas nada. aí tem que mudar a Constituição, é um pouco mais complexo. Eu sei que é, né? Eu sei que é. A lei, infelizmente, a lei no Brasil não é para todos. Então, o país faz de conta, né? Mas nós vamos trabalhar. Nós vamos, digamos assim, eu penso que o CONFEA, sob a coordenação do engenheiro Aníbal Margon e também da participação do conselheiro Pimenta, porque o conselheiro Pimenta também é um profissional e aí tem uma grande vantagem. Tá? As pessoas que fazem parte dessa comunicação, aliás, da parte desta comissão, são profissionais da área. Exatamente, de grande expressão, foi o que eu falei, de notório saber, de grande expressão na área. Então, eu penso que nós temos, e acho que a definição desses 6 eixos de trabalho aí já foi uma grande conquista, né? Já é uma conquista, porque é um desafio, além de decidir esses 6 eixos de trabalho, nós já começamos a desenvolver essas ações, embora a comunicação ainda não esteja operando, né? Porque também a comunicação depende do que nós mandamos para eles. Né? A comunicação é só o meio, né? Do que você aí no Rio manda para nós, do que as pessoas lá em Rio Branco, ou lá em Taguatinga, ou lá em Belém do Pará, mandam para a gente. Então, nós precisamos dessa conexão nacional para criar. E o CONFEA está viabilizando isso através das entidades de classe que criaram o Conselho Federal e os conselhos regionais. Eles funcionam através das entidades de classe. E o Conselho Federal está valorizando e cumprindo com o seu papel, que é viabilizar essa comissão através das entidades de classe, certo? Sem dúvida, sem dúvida. E eu penso também que essa é também uma questão relativamente nova, né? Não tem sido muito comum, né? Então, eu tenho muita esperança de que a gente consiga mudar alguns panoramas, né? Já estabelecemos um conjunto de protocolos a serem executados para essa relação com a BNT, né? A BNT é uma entidade privada. Se o Conselho Federal de Corretores de Imóveis quer ser sócio da BNT, nós não podemos fazer nada. Né? Eles podem ser sócios. Qual é o problema? Você pode ser sócio, qualquer entidade pode ser sócio. Agora, a partir daí, querer uma norma só para si, aí é outra conversa. Mas também tem toda essa... O Conselho Federal de Engenharia também criou recentemente, na plenária passada, uma série de comissões para atuar em todos os segmentos, comissões de especialistas para todos os segmentos. Essa é a comissão temática da Engenharia de Avaliações e Perícias, que para mim é uma atividade. Primeira vez, é uma iniciativa que, acho que o Lang caiu, né? É uma iniciativa, eu vou continuar a falar até ele pedir aqui. Oi, Alex, tudo bem? É uma iniciativa ímpar que é de grande valorização para a nossa atividade, que envolve todas as especialidades. É uma atividade, não é uma profissão. A profissão você exerce uma atividade na área de perícias e avaliações. E eu entendo que a certificação, ela, na realidade, ela é complementar. Ela não é fundamental. O fundamental, a não ser que a certificação exista, também em todas as profissões. Eu entendo que ela pode ser o início, mas entendo como não fundamental. Ele não voltou, eu vou ter que encerrar, porque senão vai passar de 1 hora e a gente não consegue gravar. Uma pena, mas foi boa, né? Obrigada, Lang.
por você ter vindo. Eu vou esperar mais 2 minutos e vou acabar de falar. Tem outra coisa, foi ótima, né, Carmen? Bacana. E então, a campanha, eu vou repetir aqui as metas. Construir uma proposta nacional de fiscalização do exercício profissional, uma campanha junto à sociedade sobre a atuação de profissionais, diálogo com o CNJ, eu acho fundamental, visando garantir o pleno exercício profissional, o diálogo com a BNT, que também é fundamental, fomentar o CONFIA para subsidiar a ação junto ao MP e ao TCU, que eu acho que também aí é em busca da valorização profissional. Então, a iniciativa, na realidade, ela está buscando a valorização profissional, que é uma função fundamental, além da fiscalização, do Conselho de Engenharia. E a busca da certificação na área, que é o nosso futuro. Não é isso? Muito obrigada, gente, por ter vindo. E boa noite. Obrigada mesmo, adorei. Valeu, valeu, Wilson Lang. Foi um enorme prazer encontrá-lo aqui. Tchau, gente.